O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, povo santo, queridos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando em suas casas, pelas nossas redes sociais, aqui do nosso santuário, Paróquia São José de Niquelândia. Quero saudar também o povo fiel da comunidade Divina Misericórdia, que vocês estão aqui conosco em coração, em oração e intimidade com esse Deus misericordioso, que com alegria nos traz, no segundo domingo da Páscoa, essa reflexão de que Jesus, ele aparece para cada um de nós, para nos fazer crer que ele está vivo. Ele não quer que nós sejamos incrédulos, que nós tenhamos dúvidas no coração. Quem acompanhou aqui a nossa celebração na quinta-feira, falava sobre isso quando Jesus, em Lucas 24, falava para os discípulos: Sou eu, não sou um fantasma. Estou aqui em carne e osso. Fantasma não tem corpo. Então sou eu, vivo, verdadeiro, diante dos seus olhos. Creiam. E hoje nós vemos
que a cegueira desses discípulos era por causa do medo que eles tinham. Se trancaram dentro de casa. O que era para eles fazerem, anunciarem com alegria que Jesus está vivo, ressuscitado, o medo fez com que eles se escondessem, se trancassem, com medo dos judeus, com medo de serem atacados, afligidos, ou passarem pela mesma sorte que Jesus, crucificados. E onde estaria a mensagem da alegria da Páscoa, da ressurreição, se eles continuassem se escondendo? E eu falava quinta-feira e repito novamente hoje, nós somos testemunhas de que Cristo venceu, Ele está no meio de nós. Nós não precisamos mais ver, não precisamos mais tocar, Ele se faz presente. Então não temos por que nos trancarmos, nos escondermos. Parece até uma ironia, quando refletia sobre essas liturgias, as leituras de hoje. Os cristãos, na primeira leitura, que se encontravam todo o primeiro dia da semana para festejar, para celebrar com alegria Cristo Jesus em comunidade. Hoje, nós estamos já há um mês celebrando, infelizmente, sem o povo, sem as pessoas na comunidade. Infelizmente, diante desta tragédia, falar uma tragédia que acontece no nosso mundo devido a esta pandemia. Os primeiros cristãos que com frequência partiam o pão e a palavra, toda a sua vida, os bens que possuíam para ajudar uns aos outros, no primeiro dia da semana, todos compartilhavam da certeza do Cristo ressuscitado. Hoje nós temos que acompanhar em casa, pelas redes sociais. Mas será que temos a alegria de, mesmo assim, acompanharmos a Páscoa, a ressurreição? E na segunda leitura nós vemos que, no Evangelho, nós vemos que os apóstolos se trancaram, se esconderam com medo dos judeus. Hoje, nós nos trancamos com medo de quem? De um vírus. Como a palavra de Deus, ela atualiza na nossa história. O que Jesus falava para nós no capítulo 24 de Mateus, ou de Lucas, 24 de Lucas. Vamos abrir a nossa inteligência para compreendermos as Sagradas Escrituras. Olha o que nós acabamos de ouvir na primeira leitura, Atos 2, no Evangelho de João. Não temos mais os domingos cheios de fiéis. E temos que nos esconder em nossa casa, como diz o Evangelho. Não com medo de judeu, não com medo de perseguição de imperador, mas com medo de um vírus. E acredito que devido a essa controvérsia com a palavra de Deus, nós ficamos com medo, nós ficamos tristes, nós nos estressamos, nós desanimamos, e nós então fazemos um caminho diferente do caminho proposto por Cristo. Por isso que o ressuscitado vem ao nosso encontro e diz: receba o Espírito Santo e a paz esteja com vocês, para que vocês abram essas portas e evangelizem com a vida de vocês. Como o Pai me enviou, eu agora te envio. Não esqueço também que no início, quando nos fechamos essas portas das nossas igrejas, e eu falava: a tua casa agora é igreja, meu irmão. A tua casa agora é um templo. É na tua casa que você vai fazer um altar, que você vai orar, que você vai santificar. As pessoas que você estiver em contato vão conhecer Jesus ressuscitado pelas tuas palavras, pelas tuas orações, pelos teus testemunhos. E é o que Jesus faz hoje conosco.
Como o Pai me enviou e eu vim para dar minha vida pela salvação do mundo, eu agora sopro o Espírito Santo sobre vocês e te envio. Não tenham medo. Não tenham desânimo. Não se escondam. Aí alguém pode dizer, Frei, mas eu não posso ir na igreja. Mas você pode levar Jesus, que vira e mexe alguém está na rua, que a gente vê. Levar a alegria do ressuscitado no mercado que você vá. Às vezes, até esta alegria surpreende muita gente. Tudo se desmoronando e você feliz? Sim, eu tenho que ficar feliz. Tenho que buscar ser feliz. Porque Jesus, Ele sopra sobre mim o Espírito Santo e me envia para testemunhar que Ele está vivo no meio de nós. Não posso ser incrédulo, que Ele é capaz de agir no meio de nós. Não posso ser igual Tomé, que duvida. Só acredito vendo. Quantas pessoas fecham o coração? Quantas pessoas estão desacreditando da ação de Deus diante desta situação calamitosa? Quantas pessoas começam até a questionar se Deus realmente está olhando para a humanidade neste momento de sofrimento? Agora cabe a nós, testemunhas do ressuscitado. Ele está agindo ao nosso favor. E quando nós encontramos pessoas felizes em nosso caminho, nós temos certeza de que Deus está agindo no nosso meio. Como o Papa Francisco falava ontem para as mulheres gestantes. E hoje fico feliz porque recebi a notícia ontem de uma filhada que está grávida. Diante de tanta notícia ruim, de tanta situação negativa, de tanta situação triste, olha a notícia boa. Tem algo bom acontecendo ao nosso redor. Mas se nós nos trancarmos no nosso mundo, no nosso medo, no nosso desespero, no nosso desânimo, nós enxergaremos isso? Não. E se nós não enxergarmos estas belezas da vida, essa mensagem aqui morre, perde o sentido. Por isso que os primeiros cristãos amavam se reunir. Depois desse evento pascal que Jesus fala para Tomé, olha para mim, toque em mim e não seja incrédulo, mas fiel. Porque bem-aventurado aqueles que vão acreditar sem ver. E Pedro, lá na frente, na carta dele, que nós ouvimos na segunda leitura, repete isso novamente. Vocês, sem ver Jesus, vocês já amam Jesus. A fé de vocês, mesmo sendo provada, é uma fé verdadeira. Olha a segunda leitura. Você acredita em Jesus mesmo sem ver. E isso será para você, meu irmão, fonte de alegria. Porque a gente não precisa mais ver nem tocar, porque a gente acredita que Ele está no meio de nós. E durante o nosso caminhar no mundo, Ele nos revela sempre algo bom. Sopra sobre nós o Espírito que nos traz fé, que nos traz certeza, confiança na ação de Deus em nossa vida, para que nós continuemos testemunhando Cristo Jesus ressuscitado. O Deus misericordioso que caminha conosco, o Deus misericordioso que nos garante a salvação. Não por nossos méritos, mas pela fé que nós buscamos ter, mesmo nos momentos difíceis. E no segundo domingo da Páscoa, não tem como não falar da misericórdia infinita do nosso Deus. Concluindo este nosso tríduo, que nós começamos na quinta, vemos no Salmo de hoje, o 117, eterna é a misericórdia de Deus por cada um de nós, que às vezes duvidamos, que às vezes desanimamos, que às vezes desacreditamos, mas Deus não deixa de derramar misericórdia na nossa vida. Quem acompanhou a liturgia durante essa semana viu
Os discípulos de Emaús duvidaram, os outros discípulos que nós vimos quinta-feira duvidaram, pensaram que Jesus era um fantasma. Tomé hoje duvidou, mas Jesus deixou de fazer a obra misericordiosa a favor? Não. Quantas vezes ele teve que aparecer ressuscitado para dizer: olha, acreditem em mim, sejam minhas testemunhas, eu espero de vocês. Porque ele não olha nossas faltas, ele não olha as nossas dúvidas, ele não olha as nossas fraquezas, ele olha o potencial que nós temos de sermos homens e mulheres fiéis a ele. E aí onde nós celebramos esse peito aberto, que jorra sangue e água, para nos purificar dos pecados. Quinta-feira eu falava que separei algumas leituras bíblicas. Hoje vou ler algumas. Salmo 129. Da misericórdia do nosso Deus, que diz: Senhor, que os vossos ouvidos estejam bem atentos à voz das minhas súplicas. Pois se levardes em conta os nossos pecados e as nossas faltas, Senhor, quem poderá subsistir diante de vós? Quem ficará em pé diante de vós? Se o Senhor olhar os pecados de todos, e Ele vem ao nosso encontro com misericórdia. Se Jesus levasse em consideração a dúvida de Tomé, o medo desses apóstolos, o desânimo dos discípulos de Emaús, o que seria da nossa história de mais de 2000 anos? Ele não leva em conta nossas mazelas, nossas fraquezas. E por isso ele insiste com cada um de nós: levante, erga, continue. E quando eu ouço Jesus nos levantando, ou falando conosco como falou com Tomé: Tomé, vem aqui, olha para mim. Eu lembro Jesus olhando para aquela mulher de Lucas 7, que lava os pés de Jesus com as lágrimas, seca com os cabelos, confiando na misericórdia. E Jesus diz: mulher, teus pecados estão perdoados, levante e vá em paz. Jesus acredita que algo bom vem a cada ser humano que confia na sua misericórdia, completando na vida da humanidade o que Deus falou no Salmo 129 pelo salmista. Ele não leva em conta nossos pecados, mas ouve as nossas súplicas. Salmo 102, que eu também separei, que fala: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e jamais o Senhor se esqueça de todos os meus benefícios. Deus que perdoa todas as tuas faltas, Ele que sara as tuas enfermidades, Ele que salva a tua vida da morte, Ele que te coroa de bondade, de misericórdia, Ele que cumula de benefícios a tua vida, Ele que renova a tua juventude, é Ele que te faz justiça, é Ele que é o Senhor bom e misericordioso, lento para a cólera, mas cheio de bondade, compaixão e clemência. Ele que não está sempre a repreender, mas Ele está sempre e é eterno na sua bondade e nos perdoa sempre as nossas faltas e as nossas culpas. Salmo 102. Como não confiar nesse Deus? Como não se prostrar diante dele, mesmo sem ver, mesmo sem tocar, e falar: meu Senhor e meu Deus? Porque Tomé falou depois que viu. Mas Jesus diz: bem-aventurados os que proclamam esta fé sem ver e sem tocar. E como Pedro falou para nós na segunda leitura, bem-aventurados somos nós, que mesmo sem ver amamos, mesmo sem ver acreditamos que Ele olha para cada um de nós com clemência, com bondade e com misericórdia.
E o outro texto que eu separei, Jonas, capítulos 3 e 4. Não vou ler, mas vou falar o resumo que todo mundo já conhece a história de Jonas. Jonas, vou destruir Nínive. Avisa para esse povo se converter. Fazer só o resumo final. Jonas percorreu Nínive, chamando todos à conversão para voltar os olhos para Deus. E do rei aos animais, todos se cobriram de cinza, se penitenciaram, acreditaram na profecia de Jonas, se converteram a Deus. Abriram o coração à bondade. Vamos nos penitenciar para que Deus nos perdoe. E Deus então desiste do mal que haveria de fazer contra os ninivitas. E no capítulo 4, então, de Jonas, Jonas fica então chateado. Eu anunciei que o Senhor iria destruir, e o Senhor então perdoa. O que é que valeu então minha profecia? O convite a acreditar em Deus. Mas Jonas não aceitava. E Deus então faz Jonas dormir, nasce um arbusto, cobre-o de sombra. Na hora vem o sol, seca o arbusto. Jonas recebe o sol pelo meio da testa, acorda revoltado. Cadê a minha sombra que me cobria desse sol? E começa a se chatear. E Deus diz, está vendo, Jonas? Você se chateia por causa de um arbusto que secou, que você nem fez crescer. Se fosse da tua vontade, você iria querer que esse arbusto continuasse te protegendo do sol, te dando sombra? Você acha que eu não teria misericórdia desse povo que não sabe distinguir o que é direito e o que é esquerdo? Sendo que esse povo confiou em mim e se penitenciou. Claro que eu tenho que ter misericórdia. Porque Deus é bondoso e perdoa toda a nossa culpa. Porque Deus é misericordioso e Ele olha o nosso coração. Porque Deus, Ele vem ao nosso encontro nos mostrar que por mais que sejam cabulosos os nossos pecados, no dia que nos colocarmos diante dEle, Ele vai derramar misericórdia sobre nós. Isaías capítulo 1. Ainda que os teus pecados sejam escarlates, vermelhos como púrpura ou carmesim, ficarão brancos como a neve, brancos como a lã, no dia que você se colocar diante de Deus. Tudo que Jesus veio nos revelar, em vida, caminhando conosco, nos ensinando, depois ressuscitado glorioso. Acredita, Tomé. Acredite, Regildo. Acredite, Antônio. Acredite, João. Não sei teu nome. Creia. Não se esconda, não tenha medo, não se afaste, nem duvide. Você é um bem-aventurado e uma bem-aventurada, porque testemunha o amor, a bondade e a misericórdia de Deus na tua vida. Ainda que o mundo inteiro está nos empurrando para as quatro paredes, trancados e escondidos, você, meu irmão, minha irmã, continua perseverante na tua fé, falando, gritando e cantando, meu Senhor e meu Deus, eu acredito. O Senhor está vivo no meio de nós. Mesmo não podendo lotar as nossas igrejas, eu loto minha casa da presença de Deus nas minhas orações, na leitura da palavra, num terço, numa novena, não sei como você preenche a tua casa da presença de Cristo. Mas eu sei que Ele também visita o teu lar. Mesmo as portas estando fechadas, Ele se coloca no meio e diz, a paz esteja convosco. Receba o Espírito Santo. Perdoem os pecados e sejam minhas testemunhas. Como nós iremos testemunhar? Com a nossa vida. Não duvido, jamais,
da misericórdia e do poder de Deus na minha vida. E aí cada um faz a sua escolha. Eu faço a minha. Não preciso ver, não preciso tocar, não preciso de provas. Eu sei. Como disse São Pedro na segunda leitura. Vale a pena reler. Eu sei que pela misericórdia de Deus, Ele agiu em minha vida e me deu esperança de uma vida nova e melhor, tanto aqui na terra como no céu. Mesmo com as tribulações, mesmo com as mazelas do mundo, eu sei que Deus continuará a agir em você, meu irmão, em você, minha irmã, quando você confiar inteiramente que Ele entrou na tua casa e te levou a paz, o amor e a misericórdia em tua família, em teu coração. Continuem testemunhando isso, meu irmão, minha irmã. A grande alegria pascal irá continuar transbordando em nosso coração, ainda que o mundo não enxergue, nós enxergamos. Ainda que o mundo não conheça, nós conhecemos. E somos bem-aventurados por isso, porque acreditamos, mesmo sem ver, mesmo sem tocar. Então que Cristo Jesus, nosso Senhor, continue soprando sobre nós o Espírito Santo, para nós mergulharmos dia após dia na fonte inesgotável da misericórdia do nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.